Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. Se você não é inscrito nele, se inscreva aí, deixa o seu like e compartilhe este vídeo que pode ser de muita importância para outras pessoas também. Hoje eu quero falar sobre a questão da morfologia da língua grega e da língua hebraica, qual é a mais difícil de decorar. Então eu peguei aqui uma parte da língua grega, uma parte da língua hebraica, certo? E vocês aí vão tirar as suas conclusões. Então, o que acontece? Antes de começar a comentar sobre este tema, se você tem interesse de estudar grego ou hebraico, ou fazer um curso à distância de teologia, é só falar comigo aí. Na descrição do vídeo está tanto o meu WhatsApp e o meu Facebook, caso você queira se comunicar comigo, beleza? Bem, vamos ao vídeo. Aqui eu tenho aqui as formas, né, do perfeito do futuro na primeira, segunda e terceira pessoa do singular e na primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Aqui eu tenho as formas do hebraico no imperfeito. O imperfeito normalmente ele indica o futuro, normalmente, certo? Mas ele pode ter outras definições. O que acontece? Veja que vamos começar pelo grego. O grego é muito interessante. Aqui você vai ter uma linha, né? Observe essa linha aqui, ó. Tá tudo igual, certo? Tudo igual, não muda nada aqui. Nada, nada, nada. Li, certo? Aí você vai ler li. Ou lu, né? Como alguns falam. Bem, então aí é a expressão que significa desatar, tá bom? Beleza. Veja que aí elas estão no futuro por causa do quê? Desse sigma aqui, ó, desse S. Pronto. Veja que em todas as formas você vai ter a mesma coisa repetitiva, certo? Você vai ter lis. Esse S aqui, que eu marquei aqui agora, esse aqui, é a forma do futuro, na língua grega, certo? Aí, a forma que você vai ver como primeira, segunda, terceira pessoa aqui, ó. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Então fica liso, lissas, lissai, certo? Então fica eu desatarei, tu desatarás e ele ou ela desatará, certo? Aí você vai ter a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Aqui a primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Lissomen, lissate, lissusi ou lissusian. Então, o que acontece? Eu, tu, ele, nós, vós e eles ou elas, certo? Então veja que é muito fácil de você decorar essa forma. Por quê? Porque o início não muda em nenhuma das formas. O sigma ele continua o mesmo em todas as formas. O que muda é a parte final. Aqui você tem o, s, e. Se você parar e você repetir isso várias vezes, o, s, e, daqui a pouco você decora. Fica como uma música na sua cabeça. Aí quando você decora isso, você já vai ter liso, lissas, lissai, certo? O, s, e. Aí você vai ter homem, et, usim, certo? Lissomen, lissetem, lissusim, certo? Então aqui é muito mais fácil de você decorar. Agora veja como funciona no hebraico. O hebraico, aqui é a primeira pessoa. Isso aqui, ó, pegar aqui. Isso aqui é a primeira pessoa do imperfeito comum, certo? Comum, quando se fala a primeira pessoa do comum, está falando que abrange os dois gêneros, tanto feminino quanto masculino, certo? Então veja que aqui você vai ter Efcod, certo? Certo. Na segunda pessoa, olha a diferença, já mudou o início de quando você vai pronunciar. Aqui é um Aleph e aqui é um Tav, ou seja, do Aleph mudou para o Tav, então já muda tudo. No grego não muda nada o início fica o mesmo, ó. O mesmo, até a terceira letra fica mesmo, que vai mudar só a parte final. Então você só precisa necessariamente decorar a parte final e com junto do sigma, certo? Aí isso aqui é no feminino, ainda tem isso, né? Segunda pessoa do feminino singular. Aí você vai ter a segunda pessoa do masculino. Veja aqui.
quando você pega a segunda pessoa do feminino e do masculino, já tem diferença ou não? Veja, esse ponto ele tá, o ponto ele tá, certo? O Sheva ele tá e o Sheva ele tá. Mas quando chegar na terceira letra aqui vai ter outro Sheva, aqui não. Aqui não tem Sheva, aqui vai ter o Rolen. Olha só como mudou, né? Aí você vai ter o Dalet no final e no feminino você vai ter o Dalet, isso aqui ainda, que é o Iod, né? Iod. Bem, então veja que já tem mudança aí, logo de início você já vê formas diferentes, certo? Só que essa forma aqui, que eu acabei de citar, que é a segunda do masculino, ela também pode ser terceira do feminino. Olha só, o que muda aí é só o contexto ele pode decidir se é A ou B. Bem, aqui você vai ter a terceira pessoa, certo? Que é o ifkod, certo? Aqui você vai ter, veja, da segunda para a terceira já mudou um bocado de coisa. A letra muda, a primeira letra muda, certo? Olha aqui, ó, ele vai ter a mesma de cima, certo? Então ele vai ter o que? Praticamente a mesma forma, mudando exceto isso aqui, certo? Então veja que o hebraico ele é muito mais complicado, e porque eu nem coloquei o plural, aqui eu coloquei, aqui eu nem coloquei, isso aqui é só para o singular, certo? Então você vai ter a primeira pessoa do comum, né? Você vai ter aqui a segunda pessoa do feminino, segunda pessoa do masculino e a terceira do feminino, e aqui a terceira do masculino, certo? Então essa forma aqui, ela aparece lá em Gênesis, vocês podem consultar aí, Gênesis 50, verso 24, se vocês olharem na Bíblia hebraica, vocês encontram aqui essa forma, certo? Essa palavra significa visitar, certo? Então veja que no hebraico ele é muito mais difícil de você decorar, porque o início da pronúncia ele muda, certo? Na primeira pessoa do comum começa com E, certo? Efkod, certo? Na segunda pessoa do feminino já muda para ti, tifkedi, né? O tifkedi, certo? Aí na segunda do masculino e terceira do feminino você tem tifkod. E na terceira do masculino, que é essa aqui, você vai ter ifkod, certo? Então as formas elas variam bastante, os sinais eles mudam bastante quando você vai identificar dentro de um texto hebraico. O grego não, ele é muito mais fácil. Veja que coisa simples. Se você quiser falar, aqui eu coloquei o futuro, certo? Se você quiser colocar num presente, o que é que você faz? Omite isso aqui, ó. Só omitir o sigma. Omitir o sigma, pronto. Você omitir o sigma, fica tudo no presente. Não muda mais nada, só vai mudar uma letra, que é o sigma, que é o S, né? O nosso S. Então você vai ter liô, liés, liel, liomel, lieter, liusi ou liucino, certo? Eu estou desatando ou eu desato, tu estás desatando ou tu desata, ele ou ela e assim vai, certo? Então veja que o presente para o futuro, o que mudou aqui? Uma letra só. Se eu quiser falar presente, eu escrevo assim, lio. Se eu quiser futuro, eu escrevo assim, liço. Entende? Então fica, eu desatarei. E se eu tirar isso aqui, fica, eu desato. Olha só. Então, se eu for fazer isso aqui no hebraico, muda tudo de forma. Vai ter muita forma diferente. Então, o hebraico ele é muito mais complicado para você decorar 100% de certeza, sem nenhuma dúvida. É muito mais complicado de você decorar do que o grego. O hebraico ele tem muita forma, veja que ele varia muito, né? Aqui começa com 3 pontinhos, né, que é chamado de segol, certo? Aqui com o hirik e o de hirik, então ele muda muito, né? Então o início da pronúncia ele já muda, o grego não muda,
pelo menos aqui, ó, nessa forma que está aqui. Aqui eu pego presente, aqui eu pego futuro, e daí sucessivamente, certo? Então, essas são as formas, né, da morfologia, de como você vai identificar se a palavra ela é futuro, se a palavra ela é presente. Mesma coisa na língua hebraica, se ele é um imperfeito, se ele é um perfeito, se ele é um jussivo, é um cortativo, e daí sucessivamente. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se inscreva aí neste canal se você não é inscrito. Deixa o seu like. Se tiver interesse de estudar grego ou hebraico, é só falar comigo. Na descrição do vídeo está aí, tanto meu Facebook quanto meu WhatsApp. Beleza? Até logo!